Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Júlia e esse aqui é o meu canal Jesus e Júlia. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito, se inscreva e já deixe o seu like, tá bom? O tema do vídeo dessa semana é: não negocie os seus princípios. Quero ler com vocês o versículo-chave desse vídeo, que se encontra lá no livro de Romanos, no capítulo 12 e no versículo 2, que vai nos dizer o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fique até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Gente, no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho, sobre exatamente isso. Nós não negociarmos os nossos princípios cristãos. Mas, o que é princípio, Princípio é origem, significa origem, causa, de alguma coisa, ou uma verdade absoluta. E a Bíblia, tá recheada de princípios bíblicos que nós devemos seguir. Mas um princípio não é uma ideia ou uma opinião, não é algo que muda, ao longo do tempo. É algo absoluto, uma verdade absoluta, um princípio que você tem ali na sua vida. E nós, como cristãos, devemos ter princípios em nossa vida, E a Bíblia já nos diz. A Bíblia é um livro de princípios que um cristão deve seguir, Mas quantas das vezes a gente não negocia esses princípios, Quantas das vezes, a gente troca Jesus pelos nossos princípios em busca de prazeres momentâneos. Quantas das vezes a gente não troca Jesus pelo pecado. Então, gente, mais no sentido de que eu queria falar pra vocês é que aonde nós estivermos, aonde formos, nosso falar, nosso agir, nosso pensar, nós devemos ter sempre em mente que nós que a gente não troque os nossos princípios, que a gente não negocie os nossos princípios por nada. E uma pessoa que não negocia os seus princípios é ela ter certeza do que ela acredita, ela ter certeza de quem é Jesus. Ela tem em mente de que agradar a Jesus é mais importante do que qualquer outra coisa. E, gente, quantas pessoas não negociaram os seus princípios na Bíblia, Daniel foi uma dessas pessoas, Daniel e seus amigos, que não se curvaram diante daquela estátua. Eles não negociaram seus princípios. Eles preferiam morrer. Eles preferiam ir para uma fornalha do que negociar seus princípios. E até o próprio Jesus mesmo, foi uma pessoa de exemplo para nós que não negociou seus princípios, Ele foi tentado ali pelo diabo no deserto, e ao mesmo tempo que o diabo falava com ele, ele ia lá e rebatia com a palavra. O diabo falava com ele ia lá e rebatia com a palavra. E ele provou, na verdade, Jesus provou, veio aqui nessa terra, ele passou pelas mesmas coisas que a gente. Ele passou pela tristeza, por dor, por angústia, por alegria, Então ele sabe como que a gente se sente, Aqui nessa terra, tudo que a gente passa, todos os nossos sentimentos. Então, ele foi a prova de que dá pra ter uma vida cristã com princípios bíblicos, que dá pra suportar, que dá pra aguentar, porque ele era carne. Então ele passou por tudo que a gente passa hoje em dia, ele entende tudo que a gente passa hoje em dia, e ele mostrou para nós que dá para ter uma vida cristã, que dá para não negociar os nossos princípios aqui nessa terra, E não negociar, não negociar os nossos princípios aqui nessa terra é não se amoldar ao padrão deste mundo. Porque quando a gente quebra os nossos princípios, quando a gente decide negociar os nossos princípios com as coisas deste mundo, a gente tá se amoldando ao padrão deste mundo. E, gente, um princípio é você ter aquilo como verdade absoluta, como algo absoluto na sua vida. E a Bíblia nos fala, que Jesus é o único caminho, sabe? Ele não dá várias opções pra gente. Ele não dá várias alternativas para nós. Nós temos um caminho a ser seguido. Esse caminho é Jesus, que nos levará para a vida eterna. Mas assim, gente,
o que eu quero que vocês entendam é que a gente não troque, sabe, Jesus pelos prazeres momentâneos, né? Pelos pecados, pelos banquetes que a vida nos proporciona. Então, sabe, que você prefira, assim como Daniel, ser como Daniel, sabe, prefira morrer do que negociar os seus princípios, do que se prostrar diante desse mundo, do que se amoldar, né, aos padrões deste mundo, gente. É porque as pessoas, os cristãos, sabe, eles estão fracos hoje em dia, sabe, qualquer coisa eles trocam Jesus. Mas quem realmente está firmado na palavra de Deus, está firmado nos seus princípios, está firmado na Bíblia, que é o nosso princípio, é o nosso caminho, é a nossa verdade a ser seguida, não negocia os seus princípios por qualquer coisa. E, gente, negociar os seus princípios é você não querer o que Deus tem para a sua vida. É você não cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E quando a gente não negocia os nossos princípios e as pessoas veem isso, as pessoas nos olham com outro olhar e falam, não, aquela pessoa, ela não negocia o seu princípio por nada, ela permanece firme, você pode falar o que for, fazer o que for com ela, mas ela permanece firme. E é assim que Jesus quer que a gente seja, né? Quando a gente não negocia os nossos princípios, a gente está mostrando que Jesus vem em primeiro lugar em nossas vidas, né? E você, será que você tá sendo um cristão que tá fazendo a diferença, que tá sendo a luz do mundo? Porque quando a gente negocia os nossos princípios, a gente tá se igualando a todo o resto. Tá se igualando com as pessoas ímpias desse mundo. Mas quando a gente permanece firme na palavra de Deus, nos princípios que nós temos no nosso coração, gravados no nosso coração pela Bíblia, as pessoas veem na gente a diferença. Vê na gente a luz, essa luz que brilha, que é Jesus. Então fiquem com essa mensagem no coração de vocês. E só queria falar pra vocês, não negociem os princípios de vocês. Seja na escola, no trabalho, na rua, em qualquer oportunidade que vocês tiverem. E sempre que for oferecer oportunidade pra vocês, se for algo que vá afetar os seus princípios bíblicos, não aceite. Não vá, permaneça firme no Senhor, porque quando a gente segue os nossos princípios, o Senhor nos honra, e nos honra de uma maneira muito melhor e nos dá novas oportunidades. Tá bom, gente? Posso fazer uma oração por você? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais este vídeo. E pela vida, Senhor, dessa pessoa que está me assistindo, Jesus. Pai, falamos um pouquinho, Pai, sobre não negociarmos, Pai, os nossos princípios bíblicos. Senhor, nos ajuda a permanecer firme, Pai, e a não nos prostrar aos padrões, Senhor, deste mundo. Que possamos permanecer firme em Tua presença, que as pessoas possam ver a diferença, Pai, em nossas vidas, que possamos ser luz por onde nós formos, Pai. E que, Pai, não negociamos os nossos princípios por nada, Pai. No nome de Jesus. Amém. Espero que Deus tenha falado do seu coração. Já se inscreva, compartilha, deixe seu like e até o próximo vídeo. Um beijo.